Oi, irmãos. Então nós vamos compreender direitinho aqui o prólogo do Evangelho de São João. Esse prólogo fala do Verbo divino e ele é de uma riqueza inimaginável. Então nós temos aqui algumas variações na redação de algumas traduções e nós vamos tentar, na medida do possível, explicar cada uma. O Evangelho de João, ele inicia falando do Verbo. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. A palavra verbo, ela vem de verbum com origem em latim. Então, pelo dicionário, significa palavra, a parte do discurso que expressa a ação. Inicialmente era apenas palavra. Então, verbo, né, em latim, é um importante conceito na cristologia cristã, né, que estabelece a doutrina da divindade de Jesus Cristo, a sua posição como Deus Filho na Trindade. E isso aí foi declarado no credo calcedoniano, se quiser, o credo de Calcedônia, né, que foi escrito no Concílio de Calcedônia em 451, lá na Ásia Menor. Nessa época tinha Anatólia, Turquia, essas coisas. Então, nesse concílio, se tratou da controvérsia entre as igrejas ocidentais e orientais, justamente a respeito da encarnação e a natureza de Jesus Cristo. Eu peguei como fonte a Wikipédia, né? Então, muitos teólogos cristãos consideram João, capítulo 1, versículo 1, como um texto que sustenta a crença de que Jesus é Deus, levando-se em conta de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma essência. Embora seja nesse versículo a única vez que Jesus é chamado de Verbo de Deus, o tema aparece por todo o Evangelho de João. Assim, de várias formas, como por exemplo em João 6,6, João 7,36, João 8,37, João 12,48 e João 19,8. Vou botar isso aí na tela para você, quiser depois você conferir. No grego, a palavra verbo também é chamada de logos, né? É chamada de logos. Então, quando nós lemos eu e o Pai somos um, que está em João 10, versículo 30, o logos é Deus sendo ativo na criação, revelação e redenção. Já Jesus Cristo não só trouxe a palavra de Deus aos homens, ele é a palavra, o verbo, como a gente lê agora. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Isso é o que foi proclamado já no credo niceno-constantinopolitano, que também é chamado de símbolo dos apóstolos. Esse credo ele foi proclamado no primeiro concílio de Constantinopla, em 381. Então, a íntegra desse credo que eu estou falando, niceno-constantinopolitano, é a seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados.
espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então aqui nós temos uma curiosidade. Muitas vezes você pode estar se perguntando, por que Niceno-Constantinopolitano? Então, Niceno, por quê? Porque o credo que já existia foi a primeira formulação, que foi feita justamente no concílio, no primeiro concílio de Nicéia, em 325. E Constantinopolitano, porque houve uma nova reformulação no concílio de Constantinopla em 381, ou seja, 56 anos depois. E veja que o concílio de Nicéia, em 325, ele atacou duramente quem? O arianismo, que era uma heresia que estava muito forte naquela época. E foi lançada aí justamente por um presbítero chamado Ário, lá de Alexandria, no Egito. Esse presbítero Ário, ele negava a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele achava que era só um profeta que veio ao mundo e tal, né? Tal, mas não negava a divindade dele. Demos uma volta e agora nós vamos voltar de novo ao prólogo do Evangelho de João. Então diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra substancial e eterna do Pai, que constitui a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Voltando ao texto, ele estava no princípio junto de Deus, e tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Então aqui nós temos uma questão de traduções, né, que no fundo não modifica o sentido. Na Bíblia pastoral dos católicos, né, a gente lê, tudo foi feito por meio dela, a palavra, né, e de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Uma redação um pouco diferente da Bíblia Ave Maria. Na tradução da CNBB, a gente lê, tudo foi feito por meio dela e sem ela, a palavra, nada foi feito do que existe. Está vendo? São três redações diferentes para a mesma mensagem. Então, voltando aqui, nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Isso aí está em João 1, no versículo de 1 a 5, que é o prólogo que eu estou falando. Então, para uma melhor compreensão, assim, do início desse Evangelho de João, nessa época, os cristãos e a igreja nascente sofriam uma perseguição terrível por parte dos judeus. Então, João toma muito cuidado com esse chamado judaísmo dos rabinos, justamente para evitar esses conflitos teológicos, porque os judeus estavam se sentindo assim, naquela igreja vibrante e tal, sentindo que estavam perdendo as pessoas, né? Então, o Evangelho de João não faz parte dos evangelhos sinóticos. Ele reflete uma mensagem mais assim espiritualizada. Outro detalhe desse evangelho é que João cita apenas 7 milagres que ele chama de sinais, enquanto que os sinóticos narram uma quantidade bem maior. Por exemplo, Lucas fala de 20 milagres, Marcos fala de 19 milagres, Mateus cita 18 milagres. Eu falei aqui rapidinho de sinótico, evangelho sinótico, né? Sinótico porque eles guardam mais ou menos a mesma narrativa, tá bom? E João não guarda essa redação dos outros evangelhos. Tá bom, irmão? Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho melhor o início desse Evangelho de João, que encheu o coração da gente de fé. Shalom do Pai.